Oração, meditação da palavra de Deus, Salmo número 22. Hoje vamos meditar esse salmo, que é um salmo um pouco maior. Esse salmo aqui nos fala um pouco sobre os sofrimentos e esperança do justo. Esse salmo ele foi rezado por nosso Senhor Jesus e quando ele estava na cruz, né? Então todos os sofrimentos que ele passou foi clamado nesta oração, neste salmo, onde após todo o sofrimento, a sua paixão que ele teve, aí sim veio o reino de Deus ao mundo. E esse salmo foi uma oração onde Jesus rezou na cruz. Vamos rezar, vamos meditar e pedir a intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Vamos pedir a intercessão da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, minha família, vossa bom dia, uma semana maravilhosa para nós, cheia da graça de Deus, que nós possamos vencer tudo que a gente fizer com muita coragem, dedicação, possibilidade de tudo que a gente fizer vai dar certo, vai prosperar e vai frutificar em nome de Jesus. Amém. E então, se você não tem a sua Bíblia, é bom que você já adquiriu a sua também, ter a sua aí na sua casa para você acompanhar junto. Todo dia a gente lê um salmo, né? É um vídeo rápido, curto, de 5 a 10 minutos, que faz toda a diferença para o resto do dia, né? Onde a gente consegue ler, meditar, interpretar e guardar um pouco dos ensinamentos que Deus deixou e fala a cada dia. Assim nos diz o Salmo número 22. Meu Deus, por que me abandonastes, descuidado de me salvar? Apesar das palavras de meu rugir, meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. E tu és o Santo, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, confiavam e tu os salvavas. Eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonhavam. Quanto a mim, sou verme, não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Todos que me veem caçoam de mim, abrem a boca e me negam a cabeça. Que ele recorra a Yahvé, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Pois és tu quem me tirou do ventre de minha mãe, quem me confiou ao seu peito. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu Deus desde o ventre materno. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam, escancaram sua boca contra mim, como o leão que dilacera e ruge. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo-se dentro de mim. Seco está meu paladar, como caco, e minha língua colada ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. As pessoas me olham e me veem. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram sorte. Tu, porém, Yahvé, não fiques longe, força minha. Vem socorrer-me depressa. Salva minha vida da espada, minha pessoa da pata do cão.
Salva-me da goela do leão, dos chifres do búfalo, minha pobre vida. Anunciarei teu nome a meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da assembleia. Vós que temeis a Yahvé, louvai-o, glorificai-o, descendência toda de Jacó. Temei-o, descendência toda de Israel. Sim, pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou sua face, mas ouviu quando ele o gritou. De ti vem meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos frente àqueles que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados. Louvarão a Yahvé aqueles que o buscam, que vosso coração viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Yahvé. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão. Pois a Yahvé pertence à realeza. Ele governa as nações. Sim, só diante dele. Todos os poderosos da terra se prostrarão. Perante ele se curvarão todos os que descem ao pó. E por quem não vive mais, sua descendência o servirá e anunciará o Senhor às gerações que virão, contando a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis sua obra. Salmo 22. Aqui na primeira parte desse salmo a gente consegue entender e ver um pouco, né, desse sofrimento, onde esse servo inocente, né, no caso aqui, fala do Messias, que iria vir, né, onde que depois Jesus mesmo reza esse salmo quando está passando por uma angústia, por alto sofrimento de desprezo, de dor, de sofrimento, de rejeição e de abandono pelo Pai. Então ele faz essa prece, essa oração, nesse salmo maravilhoso. E ao mesmo tempo, né, a gente consegue ver também que o salmo fala que todos, né, estão debaixo de seus pés, todos os seus adversários, todos aqueles que não temem a Deus, todos aqueles que estão afastados de Deus, esses sim não terão frutos, né? Serão, é, não ficarão saciados, né? Não, então, é, a gente pode ver aqui, por exemplo, os pobres comerão e ficarão saciados, no versículo 27. Louvarão a Yahvé aqueles que o buscam, né? Ou seja, todos aqueles que nem todos aqueles que levantam, clamam a Deus, pedem a Deus proteção, coragem para fazer as nossas tarefas diárias, é, dedicação para fazer sempre da melhor maneira possível, mas sim com a proteção, com invocando o nome de Deus, para que a gente consiga realizar bem feito todas as nossas tarefas, né? E aqui também podemos destacar aqui o Salmo, o versículo 30, que fala assim: sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão. Ou seja, a todos os poderosos da terra se prostrarão perante a sua mão forte, né? Mão poderosa de Deus. Perante ele se curvarão todos os que descem ao pó, e por quem não vive mais, sua descendência o servirá e anunciará o Senhor às gerações que virão. Então, até as próximas gerações, sempre Deus estará reinando, de geração em geração. Tudo irá passar, mudar, né? Mas a mão poderosa de Deus estará sempre regendo todos e protegendo todos aqueles que o invocam, que o buscam e o que o esperam nele, né? Inclusive, no começo
na metade inicial desse salmo, a gente consegue ver aqui também, a gente entender um pouco, que não é à toa, não é à toa, por exemplo, a passagem do sofrimento do servo inocente, do Messias, que é Jesus, junto com essa, vamos falar assim, esse louvor, essa glorificação da mão poderosa de Deus, onde que Deus exalta os humildes e os pobres que o buscam, né? Todos os poderosos da terra se prostrarão perante o seu nome. Aqui a gente pode entender que essa parte inicial, onde fala que, que, que menciona essa parte, a gente consegue ver que o próprio Messias, Jesus, ele se sente abandonado, mesmo buscando, seguindo, sendo filho de Deus, ele se sente abandonado, sozinho, né? Sem, sem o apoio, sem a força de Deus para o fortalecer naquele momento. E, ao mesmo tempo, na parte final, a gente consegue entender que todos os que o buscam, que o procuram, serão atendidos e saciados por Deus. A gente consegue entender que tem um pouco dessa comparação aqui, né? Onde que Jesus passou por todo esse sofrimento, né? Onde que Deus não respondia a ele, né? Mas na outra parte a gente consegue ver que se fala é, todos os que o buscam, né, serão saciados, aqui no versículo 27. Os pobres comerão e ficarão saciados, louvarão a Yahvé aqueles que o buscam, né? Todos ficarão saciados, né, dos medos, seus traumas, das suas angústias, porque Deus está com eles, porque eles buscam ao Deus de Israel e não falsos deuses. Mas na primeira parte a gente consegue entender que o Messias não foi atendido, né? Ele não teve esse socorro. Porque se a gente vê aqui, por exemplo, ó, a gente, no comecinho, aí ele fala, ó, nossos pais, no versículo 5, nossos pais confiavam em ti, confiavam e tu os salvavas. Nossos pais seria o povo do Egito, o pessoal antigo, né? Onde que eles clamaram muito a Deus, pediram socorro a Deus e Deus os salvou, os livrou é, e entregou a terra prometida para aquele povo, né? Então, aqui na cruz também Jesus clamou e não teve esse socorro, o Messias não teve esse socorro, né? Aqui ele diz no versículo 15: eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam, meu coração está como cera, derretendo dentro de mim. Aqui ele fala um pouco do sofrimento que ele sente, né? Cercam-me cães numerosos, o bando de malfeitores me envolvem, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Tu, porém, Adé, não fiques longe. Ou seja, ele está sentindo ele sentiu esse abandono, ele clamou, mas não teve socorro. Mas inclusive foi por causa de todo esse sofrimento, essa obediência que, que o Messias, que Jesus teve, que o reino de Deus entrou no mundo, né, através da sua paixão por nós e obediência a Deus. É um salmo muito bom, que a gente pode continuar meditando ele muito e muito tempo, mas pro bem de não ficar muito longo, aí a gente já termina por aqui hoje, tá? E no final vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanhar as outras redes sociais. Acompanha lá, segue no Instagram, acompanhe as novidades, stories, os vídeos que eu publico sobre os salmos. Vamos acompanhar junto, vamos estar sempre meditando e orando com a palavra de Deus.
Uma abençoada semana para todos, tá? Fiquem com Deus. Não esquecem de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação para que outras pessoas também, na hora que vocês compartilharem, fiquem conhecendo um pouco a importância do som. Deus abençoe. Tchau, tchau.